Olha, o Dr. Rômulo é um guerreiro, é um homem que já nasceu com a caneta na mão. Escritor famoso e nos deu essa ideia de fazer o livro. E junto com o Clóvis de Barros, eles deveriam formar uma dupla. Mas o Clóvis já estava doente, mas deu uma belíssima entrevista a ele. E o Rômulo até me surpreendeu, porque ele trouxe alguns fatos no livro que nem eu me lembrava. E foi feito através de pesquisas, que ele foi a Brasília, foi ao Rio, foi em Vitória, Cachoeiro, enfim. É um escritor renomado. O meu prazer é dobrado de ter o livro escrito por ele e escrito por um dos maiores escritores que eu conheço. Hoje nós escolhemos essa data para o lançamento porque 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima, minha protetora. E como protetora, ela não vai me largar nunca. Ela que é a mãe de Deus. De forma que hoje eu vou depois pedir licença ao Rômulo para dizer que tem uma outra coisa também que eu reputo mais importante até do que o livro, que é o envio da mensagem para a Câmara da criação do Distrito Industrial que a Prefeitura vai promover no Distrito de Pacutu. Olha, eu fiz uma folhagem rápida, porque eu só quero ler depois do lançamento. Eu tinha um compromisso com ele de só tomar conhecimento do que ele escreveu depois que eu fizesse a entrega oficial e ele também. De forma que eu acho que tudo aqui foi emoção para mim. Tem fatos aqui que ele trouxe que eu nem me lembrava mais. E outros que para mim foi surpresa, como o pronunciamento do ex-presidente da República, né, que fez um pronunciamento no Congresso Nacional, Itamar Franco, que ele colheu o pronunciamento dele que eu nem me lembrava mais. Então, é a história do meu pai, da minha mãe, da minha família, da Norma. É um conjunto de forças íntimas que o coração está palpitando. Agora, se você notar depois no livro, é cachoeiro mais cachoeiro vezes cachoeiro. Meus queridos, biografar um personagem como Ferraz, eu acho que é a maior honra que um escritor cachoeirense pode sonhar na vida. Ferraz é uma figura icônica. E quando surgiu a ideia de biografá-lo, eu procurei, eu sabia do tamanho da responsabilidade. Até porque, como bem disse, Ferraz, a gente tinha o Rui Barbosa de Cachoeiro, o Dr. Clóvis, que antes iria fazer, mas infelizmente não fez. E de certa forma esse livro também é uma homenagem para ele. A história do Ferraz é riquíssima. E ela prova que esse personagem, que a história é viva diante dos nossos olhos, ele transpõe em muito as barreiras do Espírito Santo. Ferraz é um orgulho. Ele teve um papel preponderante no processo de reabertura democrática do país. Então, assim, esse livro realmente ele é uma delícia de leitura e exigiu o que eu tinha de mais em termos de dedicação, de estudo, de pesquisa, mas foi uma grande aventura escrever essa obra. Sim, a biografia ela detalha muitos dos embates do Ferraz, até porque Ferraço tranquilo é Ferraço, né? São 16 mandatos de muitas batalhas, muitas lutas travadas, governadores que caíram, ministros do regime militar que caíram. Enfim, Ferraço é uma figura icônica. E a biografia mostra todos esses detalhes, muitas e muitas histórias que nem ele mesmo lembrava. São 63 anos de vida pública, né? Então, assim, desci no subterrâneo dos arquivos da Assembleia, desci nos porões da casa onde Ferraz cresceu. Então, assim, foi uma busca profunda que exigiu o melhor do historiador, do pesquisador, do jornalista e do escritor. Mas um prazer. É um livro com muitas revelações surpreendentes. O Ferraz, ele transpõe em muito essa questão de prefeito do século, porque hoje ele é o político em atividade mais longevo do Brasil. Isso é mérito. É um homem que nasceu predestinado a trabalhar para o povo. Ele poderia ter se beneficiado na vida quando ele era, por exemplo, amigo íntimo do general Figueiredo, e ele abriu mão, levou o general, vice-presidente, ministro, 120 senadores para casa dele em Brasília, mas ele nunca se beneficiou disso, porque uma semana depois ele estava gritando pelo povo que estava passando fome e exigindo que Figueiredo baixasse as armas e pegasse nas enxadas.
criando o exército agrícola. Esse é Ferraz e essa é a biografia dele. Mas eu vou dizer, a maior história dele é a solidariedade, é o ser humano que o Ferraço é. Eu conheci o Ferraço dando um prato de comida para um mendigo no restaurante mais caro de Brasília, onde o garçom disse a ele, não pode, ele disse, mas eu estou pagando e eu gostaria que você fosse lá entregar esse prato de comida. Então, isso aí, para mim, é mais uma prova de que é um político que nunca usou a política, só a política, ele usa muito o coração e até hoje ele é assim, coração solidário, humano, e um marido maravilhoso. Olha, o Ferraço é o amor da minha vida. O Ferraço me acompanha desde o meu primeiro mandato. Tudo que eu queria fazer, que eu queria construir como prefeita, eu vi o Ferraço. O que foi mais interessante, quando eu fui tomar posse de deputada, quando no primeiro dia de posse, os deputados vieram até o Ferraço e a maioria deles falaram sobre o Ferraço. Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu estava insegura naquele primeiro dia e eu senti uma segurança muito grande, porque a partir daquele momento, os deputados que o conheciam me abraçaram, entendeu? Então isso aí é esse homem que vocês escreveram, que o Rômulo já disse tudo sobre o Ferraço, mas não conhece a fundo o coração que esse homem tem.